Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de Engenharia Eletrônica Multisym e Maticad. Vamos continuar o estudo do amplificador operacional. Hoje nós vamos ver o amplificador operacional realizando operações matemáticas como integração e diferenciação. Então vamos estudar o integrador e o diferenciador. O integrador ele é um circuito quant-pop onde a saída ela é proporcional à integral do sinal de entrada. De forma semelhante, um diferenciador é um circuito quant-pop, onde a saída ele é proporcional à razão de variação de mudança do sinal de entrada. Eu vou colocar aqui um circuito. Esse é um amplificador inversor. E a partir do amplificador inversor, nós vamos fazer o integrador e o diferenciador. Nós vamos usar o capacitor, que é um dispositivo que armazena energia, para montar o circuito tanto do integrador quanto do diferenciador. Pelo fato do capacitor, tanto o capacitor quanto o indutor, são elementos sensíveis à frequência. Nesse caso, nós vamos seguir alguns passos para a análise desse circuito. O primeiro passo é transformar o circuito do domínio do tempo para o domínio da frequência. Então, nós vamos montar o circuito no domínio da frequência. O próximo passo é usar os teoremas de circuito já para fazer a análise. As leis de Kirchhoff, nós temos os teoremas de fontes, malhas, etc. E, finalmente, converter do domínio da frequência para o domínio do tempo. Nós vamos montar o circuito com base no amplificador inversor. Então, a saída do amplificador inversor ela é função da tensão de entrada multiplicado pelo ganho, malha fechada, R2 sobre R1. Eu vou colocar um capacitor tanto no integrador quanto no diferenciador. A reatância capacitiva vai substituir um desses elementos de circuito. Para o integrador, eu vou substituir o resistor R2. Para o diferenciador, eu substituo R1. Eu vou rotular esses valores, os valores desses dispositivos, para ficar mais fácil a análise matemática. Rotulei os valores. Como eu tenho só um capacitor e um resistor, botei RC, tanto em um quanto em outro. Como nós vamos envolver o domínio do tempo e domínio da frequência, a conversão de um domínio para o outro, é importante que a gente faça uma pequena revisão. Eu coloquei alguma coisa aqui para que a gente possa relembrar. No resistor, a relação entre a tensão e a corrente é a resistência. Tensão sobre corrente e resistência. Domínio do tempo. No domínio do tempo, eu vou representar o V de tensão como um V minúsculo. No domínio da frequência é a mesma coisa. Tensão é a corrente vezes a resistência. É a lei de Ohm. Para o indutor, a queda de tensão no indutor, no domínio do tempo, já vimos, a tensão no indutor é a indutância que multiplica a razão de variação da corrente em relação ao tempo, ou seja, é L dI dt. No domínio da frequência é a mesma coisa, só que aqui representado por V é igual a corrente vezes a reatância indutiva, onde a reatância indutiva é J ômega L. Já vimos isso. A corrente do capacitor para o domínio do tempo é a capacitância que multiplica a razão de variação da tensão do capacitor no tempo, ou dV/dt. No domínio da frequência, nós temos que a corrente no capacitor ela é igual a tensão dividido pela reatância capacitiva. Acontece que a reatância capacitiva é 1 sobre J ômega C. Então, eu conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, eu vou ficar com J ômega C vezes V. Corrente. Não confundir J ômega L. Aqui é tensão, aqui é corrente. A representação gráfica do fasor, para o caso do resistor, tanto a tensão quanto a corrente estão em fase. Para o resistor dissipa energia. Tensão e corrente estão em fase. O indutor, tensão está adiantada em relação à corrente, de 90 graus, veja um ângulo reto. O ômega está relacionado à velocidade de giro desse fasor. O capacitor, a situação é parecida.
que a tensão está atrasada em relação à corrente, ou a corrente está adiantada em relação à tensão, de 90 graus. Um resumo: resistor, domínio do tempo, tensão, lei de Ohm, resistência vezes a corrente, RI. Domínio da frequência, RI. Domínio do tempo, letra minúscula, domínio da frequência, letra maiúscula, representando um vetor. O indutor, a queda de tensão do indutor, é L dI dt, ou seja, razão de variação da corrente no indutor pelo tempo. No domínio da frequência, a tensão é a reatância capacitiva multiplicada pela corrente. Capacitor, corrente no capacitor, é C dV dt, razão de variação da tensão no tempo. No domínio da frequência, a tensão do capacitor, corrente vezes a reatância capacitiva. Então nós temos I sobre J ômega C porque, como eu já falei, a reatância capacitiva é 1 sobre J ômega C. Por isso que ele fica nessa condição. Perceba que a equivalência entre o domínio do tempo e o domínio da frequência, nesses casos, para cada um desses elementos, é a seguinte. Para o resistor, não há nenhuma diferença, são iguais. Mas no caso do indutor, existe uma equivalência. O dI dt é equivalente a J ômega I. Da mesma forma, o capacitor, o dV dt é J ômega, onde esse V é o dVc, a variação de tensão no capacitor. Em outras palavras, dV dt, domínio do tempo, equivale ao J ômega V, domínio da frequência. Para a integral é a mesma coisa. Integral de V dt é 1 sobre J vezes V, ou V sobre J ômega. A tensão variando no tempo, no domínio do tempo, normalmente se escreve dessa forma. V de pico, cosseno do ômega t, mais φ se houver uma defasagem. E ela pode ser representada no domínio da frequência como V de pico fase φ, se houver fase. Se a tensão for senoidal, no domínio da frequência, nós representamos o seno em relação ao cosseno com uma defasagem de 90 graus, que é φ menos 90. E a mesma coisa para a corrente. Veja que de cosseno para seno eu tenho apenas uma defasagem de 90 graus. Mas interessa para a gente a conversão do domínio do tempo para o domínio da frequência e vice-versa. Então vamos para o multisim. Na verdade, o multisim, o circuito já está pronto. Então vamos para o MATCAD para que a gente possa ver, mostrar a relação entre a tensão de entrada e a tensão de saída. Nós vamos fazer um paralelo entre a análise do integrador e do diferenciador. O que é comum aos dois é que a tensão de saída, V0, é igual a menos R2 sobre R1 vezes a tensão de entrada, VI. Nosso circuito base é o amplificador inversor. Então, aqui na verdade mudamos apenas um dos elementos da rede de realimentação, onde um desses elementos foi substituído pelo capacitor, que no caso a reatância capacitiva, XC, é 1 sobre J ômega C. Muito bem. Para o integrador, o capacitor ele substitui o R2. Então nós vamos substituir R2 pela reatância capacitiva e o R1 por R. Essa mesma equação, Ctrl C, colar. Para não fazer confusão, eu vou dar uma arrumada nesse quadro aqui. Muito bem, então isso aqui vamos colocar em cima, pronto. Para o integrador, o capacitor substitui R2, onde eu vou colocar a reatância capacitiva, e R1 vai ser R. Substituindo a reatância capacitiva pelo seu valor, nós vamos copiar e colar. Rearranjando essa equação, e conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, nesse caso, vezes. Então, eu vou ficar com J ômega R vezes C, vezes V1. Então, continuando, eu vou repetir essa equação para que a notação fique mais clara.
O próximo passo é fazer a transformação. Eu estou no domínio da frequência e vou mudar para o domínio do tempo. Eu vou tirar esse parênteses e vou passar o J ômega, que está aqui no denominador, vou tirá-lo daqui e colocar aqui. Permanece a mesma coisa. Agora nós podemos fazer a transformação entre o domínio da frequência e o domínio do tempo. Veja que quando eu comparo essa equação com esta, veja que no domínio da frequência V sobre J ômega, V sobre J ômega é equivalente ao domínio do tempo à integral de V dt. Então esse termo V, questão de entrada, VI sobre J ômega, eu vou substituir pela integral de VI dt. Então a minha equação vai ficar saída do integrador menos 1 sobre RC integral de VI dt. Essa é a saída do integrador no domínio do tempo. Análise parecida nós faremos para o diferenciador. Então vamos lá. Diferenciador, veja que no caso que dá para ver, eu vou copiar e vou colar. Veja que a tensão de saída do diferenciador ela vem a partir da tensão de saída para o amplificador inversor. Substituímos o capacitor pela sua reatância capacitiva. Então, nós estamos fazendo uma análise no domínio da frequência. Entretanto, no caso do diferenciador, veja que o capacitor assume o lugar de R1 e R assume o lugar de R2 na malha de realimentação. Então, eu vou trocar as bolas aqui, Ctrl X, e aqui, Ctrl V, e aqui R. A tensão de saída é VI que multiplica menos R2 sobre R1, sendo que R2 R e R1 é a reatância capacitiva. Estou aqui no domínio da frequência. Vou fazer a mesma coisa que foi feito para o integrador. Vou substituir a reatância capacitiva pelo seu valor. Ctrl C, Ctrl V. Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Copia, cola. Aqui eu tenho uma divisão de fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Quando eu inverto a segunda, esse denominador aqui já vai cair fora. É vezes o que estava lá no denominador. Não há necessidade desses parênteses aqui. Para onde foi? Está faltando aqui o meu J. Vezes. Ok. Conserva a primeira, multiplico pela segunda invertida. Vou dar uma organizada nessa equação. Ctrl C, Ctrl V. Então eu vou tirar o capacitor daqui. E vou RC. Eu fiz só um rearranjo. Passei o capacitor de tal forma que eu fiquei com menos RC vezes J ômega V. O que eu vou fazer agora? Fazer a mudança. Estou no domínio da frequência, vou mudar para o domínio do tempo. Vamos ver aqui a equivalência então. Equivalência J ômega V é equivalente ao domínio do tempo para o dV dt. J ômega V vai ser o dV dt. Copia. Domínio da frequência, agora domínio do tempo, onde eu vou substituir tudo isso. Ctrl X. Cálculo derivado em relação ao tempo da tensão. Aqui é a tensão de saída do diferenciador. Temos a tensão de saída do circuito diferenciador. A tensão de saída é menos RC dV dt. Veja que aparece aqui um RC tanto para a tensão de saída do integrador quanto para a tensão de saída do diferenciador. Esse RC ele tem um nome especial. Nós vamos colocar uma letra grega, vou chamar de tal, um tal maiúsculo, ao RC. Esse tal é uma constante de tempo do circuito.
Essa constante de tempo é base para cálculos tanto do capacitor quanto do resistor. Vamos voltar ao multissim e, de acordo com os nossos cálculos, nós vimos que a tensão de saída do integrador ela é uma função da integral do sinal de entrada. Da mesma forma que a tensão de saída do diferenciador ele é uma função ou da razão de variação do sinal de entrada. Veja que não é à toa o nome do amplificador como sendo amplificador operacional, porque ele fazia ou ele faz inúmeras operações matemáticas. Veja que agora está fazendo uma integração, está fazendo uma diferenciação, e isso em computadores analógicos no passado era fundamental. Então ele faz a soma, ele faz a diferença, ele inverte o sinal, ele integra, ele diferencia, ele soma parcelas. Então é a base dos computadores analógicos, é o amplificador operacional. Nós vamos fazer agora um exemplo e rodar no multissim e comparar os resultados do multissim com os resultados do MATCAD. E vamos fazer um exemplo. Esse exemplo ele será simulado no multissim. Suponha que a tensão de entrada VI, e ele é minúsculo porque, por notação, ele está variando no tempo. Então, o VI de T ele tem um valor RMS de 1 volts, consequentemente tem um valor de pico de raiz de 2, que multiplica o seno de 2T. Esta é a tensão de entrada do integrador. Então nós vamos determinar a tensão de saída, analisar a saída do integrador. Primeiro passo,